Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de associação de resistores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Entre os terminais A e B do circuito esquematizado a seguir, há uma diferença de potencial constante igual a U. Marque a alternativa correta. Bom, vamos lá. O que diz a primeira alternativa? Uma parte da corrente elétrica total passa por R4. Veja bem, se a gente for pensar no conceito de curto-circuito, o curto-circuito é exatamente a ideia na física de quando você desvia a corrente elétrica de um resistor por um fio em paralelo, e esse fio não tem resistência. Aí ele falou assim, uma parte da corrente elétrica total passa por R4. Veja bem, a corrente elétrica ela vai chegar aqui, e como aqui tem resistência e esse fio não tem resistência, a gente pode dizer que o R4 entrou em curto-circuito. Logo, a letra A está errada. Então, a gente pode afirmar que R4 está em curto-circuito. A letra B fala assim, não passa corrente em R1 e R2, porque não há diferença de potencial entre A e D. Cara, essa alternativa está errada. O que está acontecendo com R1 e R2 é exatamente o que aconteceu com R4. A corrente elétrica vem aqui, vai passar por aqui, que é o fio associado em paralelo sem resistência, ele vai passar por D. Então, entre A e D, tem corrente elétrica sim. Porém, R1 e R2 estão em curto-circuito. Beleza? A letra C fala, não passa corrente em R2 e R3, porque não há diferença de potencial entre C e E. Veja bem, R2 está em curto, mas R3 não está em curto. Então, tem corrente elétrica passando por aqui, sim. Então, a gente pode dizer que, apesar de C e E possuírem o mesmo potencial elétrico, o resistor R2 está em curto e o R3 não está em curto. Então, tem corrente elétrica. Entre A e C, entre C e D, e entre D e E, há diferença de potencial diferente de zero? Cara, sim. Porque se a gente for olhar, a gente pode dizer que o R1, o R2 e o R3 seriam resistores associados em paralelo. Então, eles teriam a mesma voltagem. Então, a gente pode escrever o seguinte, que essa aqui é a resposta certa. Agora, olha o que ele diz aqui. R1, R2 e R3 estão associados em série? Não. A gente vê que eles estão em paralelo. Um caminho, dois caminhos, três caminhos. Então, esse aqui também está errado. Eles estão associados em paralelo. Por isso que a resposta é a letra D. Beleza?